A partir de agora, na 87,9 FM e para todo o Brasil, ao vivo na sua Smart TV. Programa Minuto do Direito, com a doutora Brenda Ingrid Cruz. Boa tarde, são exatamente 15 horas e 17 minutos. Começando agora o Minuto do Direito. Bem-vindo, meu amigo, minha amiga, estudante, bacharel, advogado e cidadão que está querendo adquirir conhecimento jurídico. Esse é o programa certo para você. Seja muito bem-vindo. E hoje vamos ter a participação especial de uma querida amiga, que é a doutora Mirela Braga, que já está aqui ao meu lado. Oi, pessoal, boa tarde a todos e todas. Vamos trazer aí informação e possibilitar aí o alto alcance a vocês. Gente, é um prazer receber a doutora Mirela, tá? Ela que tem um vasto currículo, né? É coordenadora de Direito do curso da Uninassal. Eu que vim da Uninassal, né? Coisa boa. Sou aluna regressa de lá. Opa. Já tive o prazer de poder fazer alguns projetos na Uninassal, como o Imersão 1 e o 2, eu fiz lá. E tive o apoio da coordenadora Mirela, né? Que ela é uma coordenadora diferenciada, gente, viu? Não é qualquer coordenadora, não. É uma coordenadora que realmente pensa em trazer conhecimento jurídico para os estudantes e não mede esforços em fazer parceria, em correr atrás de trazer pessoas para compartilhar conhecimento. É isso. Né? E a porta da Uninassal, no curso de Direito, da Uninassal de Estrutura também, está aberta aos nossos ouvintes, a todo aquele e aquela que deseja uma profilaxia, uma consulta odontológica, consulta para o PET e consulta jurídica. Olha. A gente tem o núcleo de prática jurídica aí aberto de segunda a sexta, de 8 da manhã às 18 da noite para a população. Olha só que maravilha. Gratuito, né? 0800. Gratuito, exatamente. E a doutora Mirela, gente, ela não é apenas coordenadora do curso, tá? Mas ela é professora de Direito, ela é coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas no estado da Paraíba. Isso mesmo, Brenda. Eita, cargo importante, doutora. Responsabilidade grande, mas a gente sempre tenta fazer o nosso melhor junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano, que hoje tem a assistente social Neide Nunes à frente. Olha só, maravilha. E é bom que a gente vai tratar um pouco dessa temática aqui, uma temática muito interessante, né? Inclusive, vou trazer uma informação importante, que hoje é o dia do lançamento do livro, né, da doutora Ana Patrícia Gama. Olha, exatamente. Seria perfeito o encontro das duas aqui, né? Daqui a pouco, em outro momento, certamente. E daqui a pouquinho a gente vai estar lá, 17h30, o lançamento do livro da Ana Patrícia, falando sobre o tráfico de pessoas e essa possibilidade aqui no estado da Paraíba. Interessantíssima, vou fazer o convite. A doutora, inclusive a doutora Ana foi a minha orientadora do TCC. Olha! Foi. Que maravilha! A Ana me orientou, tivemos várias reuniões na época. Ela foi uma boa orientadora, viu? Muito bom. Gosto muito dela. Muito bom saber. Vamos lá. Mas, Mirela, me diga uma coisa. Como é atuar na área acadêmica de Direito no século XXI? Que a gente sabe que veio várias inovações, a inteligência artificial, o IA tá aí, né? Para trazer muita coisa. Então, como é que está sendo para você essa experiência? Bora lá. Eu sou professora de Direito desde 2010, né? Então, de 2010 para cá, a gente observa alterações tecnológicas na inserção não só do aluno, mas do professor, né? Na elaboração de aulas, na construção de peças, né? Mas a gente tem que entender que quem adentra ao mundo jurídico para ser bacharel, operador de direito, advogado, possível magistrado,
é saber que vai ter leitura, né? E a leitura, ela não é um prompt, né? A leitura, ela não é um resumo que a inteligência artificial faz. Ali é algo superficial. Então, trabalhar hoje no mundo do direito, especificamente na academia, né? Ou seja, preparar pessoas para ser o futuro operador do direito, é saber que a tecnologia, ela é uma segurança para que a gente possa otimizar o tempo, mas ela não é substituir, ela não substitui, tampouco substitui um professor, tampouco substitui uma leitura de um livro, a leitura de uma Constituição, a leitura de um Código Civil, de uma CLT, porque é ler e interpretar, né? Você tem que ler e interpretar. E aí eu dou exemplos. A gente está lá se preparando para a primeira fase da OAB, questões objetivas, tem que fazer no mínimo 40 questões. Não tem nenhuma inteligência artificial que me faça, sem eu estar ali naquele momento lendo e interpretando, conseguir estar nos 40 mais. Do mesmo modo que, e sobretudo, na segunda fase. Acabei de gravar um vídeo preparando as pessoas na segunda fase, especificamente em direito constitucional. Uma das minhas falas é preparar a inteligência artificial para ser um suporte e não a substituição do texto. É importante a gente ter como aliado. Mas as tecnologias, elas não são maléficas, ao meu ver. Elas são benéficas a partir do momento que as pessoas utilizam de maneira correta, de maneira adequada, essa tecnologia. Então, hoje, eu vejo muito isso, não só na Uninasal, mas em todos os cantos que eu frequento, que eu vejo, que eu posso estar e falar um pouco sobre o que é o direito, essa academia do direito. O direito é pesquisa, o direito é leitura, o direito é um aprofundamento. Interessantíssima a fala da doutora Mirela Braga, porque isso traz uma realidade, Mirela, que é importante a gente pensar e refletir, porque a inteligência artificial, ela está aí para agregar, não é? Isso. Não é para substituir o ser humano, nem o operador do direito. Exatamente. Até porque o operador do direito, ele precisa da técnica que é dada na academia de direito, né? Isso. Aí que está a importância de uma coordenadora como você. Muito obrigada. Por quê? Porque você é atualizada. Obrigada. Tá? E os cursos precisam se atualizar. Sim. E eu falo mais, sabe, Brenda? Eu acho que é muito assertivo o Conselho Federal impedir que um curso de direito, por exemplo, ele seja um curso à distância. Né? Ele tem disciplinas que podem ser ofertadas num momento mínimo, até 40%, né? Todos os cursos de direito no nível Brasil pode ser ofertado uma disciplina com a busca por esse processo assíncrono, né? Ou seja, uma disciplina à distância, uma disciplina que a gente chama DOL ou uma metodologia outra qualquer, mas o Conselho Federal, ele veta junto ao MEC, né? É uma proibição, não há como a gente pensar em uma formação de um operador de direito sem pensar na construção cotidiana dessa base junto à presencialidade. Então, o curso é 100% presencial, não só na Uninasal, mas no Brasil todo. É um dos poucos cursos que ainda tem 100% presencial, e eu bato muito nessa tecla da importância, sim, só que com o bom uso. É muito difícil você estar numa aula e o aluno está te perguntando coisas que a inteligência artificial está perguntando para ele mesmo. É muito difícil. A gente tem que ser crítico. Né? O direito, ele tem que abrir a mente no sentido da criticidade. Eu acredito que é nisso que eu aposto em todos os lugares que eu passei. Interessante é que existe essas matérias que são esporádicas, né, em EAD, mas, mas o curso, ele é 100% presencial. Isso. Todo o Brasil há a possibilidade da gente estar na matriz 40%. Interessante demais essas explicações. Na minha época foi assim também, vai continuar sendo, porque é importante, gente, a gente compreender que o profissional do direito, que normalmente ele vai ter várias opções ali para trabalhar depois.
mas grande parte vai para a advocacia. Vamos Sim. dizer que 50%, né? Até mais. viu? Isso. Então, o operador do direito que vai para a advocacia, ele precisa realmente desse respaldo. Do treinamento, né? Precisa Especificamente. treinar, precisa escrever, precisa ler, precisa entender um pouco de gramática, né? Para que a gente possa construir uma peça. A inteligência... Aí vou voltar para onde eu estava anteriormente. A inteligência artificial, ela auxilia, ela não substitui. Né? Ela é uma auxiliar, ela não substitui. Então, isso é importante. É muito importante a gente dizer, porque as pessoas elas estão treinando de maneira errada, treinando como uma substituição dela mesma. Ela não vê o reflexo na mão de obra, do trabalho, ela não vê o reflexo mais à frente sobre esse processo. É um processo difícil, a gente não tem volta. É verdade. O direito, ele tem que... Hoje a gente oferece direito digital. Por que a gente oferece direito digital? Porque a gente tem crimes virtuais, né? A gente tem isso dentro de um processo de punição, a gente tem que saber um pouco do marco legal, do marco civil da internet lá em 2014, a gente tem que saber a LGPD, isso está em todas as empresas, em todo momento. Então, o bom operador de direito, ele tem que dominar vários espaços, né? Porque ele se habilitou lá em direito na prática trabalhista, que ele vai ficar só na prática trabalhista. Ele tem que conversar com as outras pontes, fazer ponte, e isso só a nível de criticidade que a gente consegue. A tecnologia vai avançando e o profissional de direito tem que acompanhar, né? Claro. Porque senão vai ficar para trás, né, Mirela? Deve acompanhar. Isso é muito importante para a gente, quem está nos escutando, quem depois vai nos escutar, Brenda, para entender que existem opções que a gente faz quando você está inserido em uma determinada área, porque em algum momento você fez aquela opção, né? E aí, como é que a gente vai ser o melhor dentro daquela opção que a gente fez? Então, é procurar sempre ser o melhor no que a gente faz. Você se sente realizada na área do direito no momento atual? Eu me sinto realizada nas minhas escolhas, né? As minhas escolhas, elas são fruto de um processo da Mirela lá na infância, né? Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de escrever, eu fazia muito poema. Quando eu tinha 10 anos, 12, 13, eu ganhava concurso de poesia. Eu sempre fui uma excelente aluna, sobretudo na área de linguagem, né? Então, língua portuguesa, eu sempre corrigia aquilo que eu via que não estava correto, né? Até hoje eu faço isso com a minha mãe, na linguagem do WhatsApp. Eu digo, mãe, pelo amor de Deus, não escreva assim não comigo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que essa foi a construção, né? Lá na infância, na adolescência, eu li muito literatura nacional. E eu fui para áreas, não só para o direito, porque eu também sou formada em ciências sociais, eu fui para áreas da qual me exigia muita leitura. E eu li muito, né? Eu fui uma aluna que li muito. Eu li tanto no direito como nas ciências sociais. E o caminho que eu fiz na academia, especialização, mestrados, né, que eu tenho mais de um, e o doutorado, foi pensando nessa Mirela que estava lá atrás, na Mirela que era essa Mirela crítica. Né? Então, eu posso afirmar que hoje eu consegui um espaço, não só na área do direito, mas um espaço em sociedade, porque eu trilhei por ele. A leitura agregou muito, né? Muito. Para fazer você se tornar a Mirela que você é hoje. Sim, com certeza. E sempre aquele sujeito crítico. Por mais que a gente queira separar, não dá para separar. Eu sou crítica na igreja, no campo acadêmico, no meu trabalho, né, dentro e fora, na minha casa, porque quando você recebe a informação, você processa a informação, mas você precisa compreender aquela informação, que pode não dialogar com o teu modo de vida, né? E aí você precisa se posicionar diante dela. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu vejo hoje os jovens não fazendo isso. Eu vejo as pessoas, de modo geral, só recebendo informação, mas sem interpretar a informação que recebe. E eu bato muito nessa tecla com a minha filha, que ela tem 14 anos, né? Então, ela é um sujeito em construção. Para mim é uma criança, né? Mas vamos lá, adolescente. Então, ela tem 14 anos e eu bato muito na tecla dela. Olha, você escutou, mas você precisa entender. No momento em que você entende, você se posiciona. Porque se você escuta e você se posiciona, às vezes você se posiciona errado. Eu penso muito sobre isso. É verdade. É importante você ouvir
É importante você entender para poder, depois que você entende, você processou, você compreendeu, aí você consegue dar uma opinião referente àquilo. Inclusive barrando as ideias de falsa informação que chega. E a internet, ela é essa terra, né? Ela é essa terra da falsa informação o tempo inteiro. E aí você imagina, eu tenho o privilégio de estar onde eu estou, mas tem pessoas que recebem uma corrente na internet, uma falsa informação, rumina aquilo, né? Coloca isso como verdade em forma absoluta e termina ali se prejudicando, às vezes caindo em golpe, né? Às vezes ali sendo lesado por algo que poderia ter evitado se a informação tivesse sido adequada e correta. É sobre isso também, isso é importante. É muito interessante a fala da doutora Mirella nesse ponto específico, porque o operador de direito ele precisa estar bem preparado. Sim. As informações que são colocadas dentro do processo precisam ser verificadas, né? Sim. Para ver se realmente são verídicas ou não. Sim. Então, é importante o operador do direito sempre olhar, escutar os dois lados, para tirar uma opinião daquilo, né? Isso, e para construir uma tese, a gente precisa entendê-la, né? A gente precisa construir um caminho, e a gente só consegue construir esse caminho se a gente tiver os acessos cabíveis a ele. Senão, a gente vai estar ali só replicando o senso comum. E o senso comum a gente deixa para uma conversa de bar, uma conversa lá na igreja. A gente não pode deixar o senso comum invadir nossas vidas por completo. Interessante os pontos que a doutora está abordando. E você aí que é estudante de direito, bacharel, advogado, pense e reflita sobre a importância de você ter esse senso crítico, tá, das coisas para poder distinguir aquilo que é ideal. Agora a doutora Mirella, ela está à frente da coordenação do núcleo, né, de enfrentamento ao tráfico e desaparecimento de pessoas no estado da Paraíba. Isso mesmo. Agora, para você está sendo um grande desafio estar à frente da coordenação? Primeiro foi um desafio chegar, porque eu fiz processo seletivo, né? Eu não entrei assim por uma porta muito larga, foi uma não porta foi muito indicação, estreita. foi não, todo um processo. É um processo. Tudo na vida é um processo, né? Então essa conquista de estar na coordenação foi em 2023. O núcleo de enfrentamento ao tráfico e desaparecimento de pessoas é um equipamento que existe via decreto no estado da Paraíba. Esse decreto é um decreto de 2016. Então, antes da minha pessoa, existiram outras pessoas que fizeram parte da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas e pensar os desaparecidos na Paraíba. Por que é importante eu fazer essas ponderações, Brenda? Porque é um serviço que existe, que atua em rede. Como é atuar em rede? É atuar junto ao Ministério Público do Trabalho, é atuar junto do Ministério do Trabalho e Emprego, é atuar com a DPU, com a Defensoria Pública da União, é atuar com os centros de referência da assistência social, com os CRAS nos territórios, é atuar com os CREAS, com o Centro de Referência Especializado. Então, fora a organização civil, né? São muitas pessoas, são muitas mãos trabalhando junto ao núcleo, que tem dentro dele 2 comitês. Tem um comitê de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que a gente tem 23 secretarias de Estado participando. É um núcleo que tem vários membros. Isso, exatamente. E cada membro tem uma função. Exatamente. E nós temos a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo aqui na Paraíba, que é um documento, é um pacto federativo, né? Essa comissão, ela existe desde 2020, via decreto. O comitê, junto ao núcleo, existe desde 2016. E essa comissão, ela habilita as pessoas que participam dela, né, que é a sociedade civil, é uma organização não governamental, são secretarias de Estado, é o Ministério Público Federal, habilita esses atores dessa rede, né, a promover a feitura do Pacto Federativo, né? Então, ele foi reassinado ainda na gestão da Poliana, na gestão anterior da Secretaria de Desenvolvimento Humano, e tem como premissa maior a gente combater o trabalho análogo do escravo ou o trabalho escravo contemporâneo aqui no estado da Paraíba. Quando a última pessoa não for resgatada, então a nossa missão cumpriu. Interessante, porque muitas pessoas desconhecem, né?
Sim. que existe uma coordenação voltada para isso, especificamente. Essa coordenação, ela existe desde quando? O ano? 2016. 2016. 2016. Eu acredito que foi a partir do momento que começou a vir vários casos, né? Voltados para isso. Muitos casos. Na verdade, quando a gente... Ontem foi 13 de maio, né? O dia que a gente entende como a abolição da escravatura. Só que a gente, depois de 1888, a gente tem uma série de problemas gestado por esse processo de escravidão durante 388 anos no Brasil. O núcleo só existe porque existem pessoas hoje, em 2026, colocando outras pessoas em servidão, colocando outras pessoas em exploração, colocando outras pessoas em jornadas de trabalho excessiva, em privação de alimentação, de água potável e por aí vai. Ele foi um projeto de quem? Na verdade, a criação... Existe uma coordenação nacional ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? E essa coordenação nacional, ela aponta como um ponto do Plano Nacional, porque toda pasta dos ministérios, existem outras pastas dentro dela, né? E o Ministério da Justiça, além de trabalhar com migrante, com a segurança pública, né? Trabalha com as pessoas que estão ali sendo traficadas no Brasil e fora do Brasil, né? Brasileiros e brasileiras, dentro do território e fora do território. Então, o tráfico de pessoas, ele existe no Brasil desde o momento em que a gente define o tráfico de pessoas. A gente define o tráfico de pessoas lá no Código Penal, no artigo 149, a linha A partir de 2016. Então, a gente só consegue formar rede que trabalha no estado da Paraíba, no estado de Pernambuco, no estado do Ceará, a partir de 2016. Por isso que a Paraíba apontou aí um decreto, ele sai na frente, né? A partir desse momento que cria um núcleo, via decreto. Esse núcleo tem um papel primordial no pós-resgate das pessoas que são encontradas num espaço privado, ou seja, numa casa de alguém como empregada doméstica ou como empregado doméstico, ou dentro de uma construtora, né, que os maiores casos aqui no estado da Paraíba são casos que envolvem construção civil, né, em trabalho escravo contemporâneo, mas também pode ser encontrado em pedreiras, que são os casos que a gente tem aqui no estado da Paraíba. Interessante e muito bom a gente falar sobre esse tema. É um tema que eu sempre refleti sobre ele, mas nunca entendi realmente como funciona o tráfico de pessoas, principalmente de mulheres, né? Para exploração sexual em outros países. Isso realmente é real? Não só é real, como a gente tem dados, né? Lógico que eu não vou nomear a pessoa, isso aí é uma questão de sigilo profissional, mas de ética profissional e de sigilo profissional. Mas a gente tem casos, não só na Paraíba, mas no Brasil, a maioria, Brenda, não são mulheres, tá? Exploração sexual, sim. Porém, existem outros grupos vulneráveis, como o grupo LGBT, né, homens e mulheres trans, que também transitam nesse espaço do tráfico humano. Mas, quando a gente hoje encontra o tráfico de pessoas alinhado ao trabalho análogo do escravo, a gente está falando de homens 18 a 29 anos, pardos, com baixa escolaridade, saindo do interior ou do Alto Sertão aqui da Paraíba e vindo para a capital em busca de mão de obra, em busca de emprego, em busca de trabalho. Quando muitas vezes chegam, a realidade é outra, a realidade é uma servidão ou a realidade é um trabalho análogo ao do escravo, né? Então, o tráfico de pessoas, ele pode acontecer por adoção ilegal, ele pode acontecer por exploração sexual, como você bem comentou, ele pode acontecer por servidão por dívida, e ele acontece em trabalho análogo ao de escravo. Então, são várias características que podem ser traçadas aí para a gente pensar o tráfico humano. É uma realidade da Paraíba, é uma realidade do Brasil. É uma realidade da Paraíba, hoje a gente trabalha com esses dados, a gente trabalha com operações, por exemplo, que vêm de uma auditoria móvel, e a gente observa 177 pessoas resgatadas. A gente observa 77 pessoas resgatadas. A gente observa 33 pessoas resgatadas. Então, são números, são dados muito ricos, né? E, ao mesmo tempo, são dados desoladores, porque o Estado ele não está tão bem
equipados e estão bem preparados para rebater com políticas públicas eficazes todo esse processo de vulnerabilidade em que essas pessoas estão inseridas. Aí como é que funciona esse processo dentro da coordenação de criar, né, um protocolo para ressocializar essas pessoas que são identificadas nessa situação? Bora lá. A gente atua, como eu falei, em rede. O nosso principal parceiro hoje é o sistema de justiça, a partir do TRT, né, que é quem vai ali julgar e colocar um padrão, né, a ser seguido, e o Ministério Público do Trabalho, o MPT, que também tem um trabalho fantástico no estado da Paraíba e que atua prontamente nesse processo de enfrentamento ao trabalho escravo e também ao próprio tráfico de pessoas, né? Se você está trabalhando muitas vezes na ideia do trabalho escravo, teve deslocamento, esse deslocamento é coercitivo, é forçado, ou esse deslocamento ele tem uma falsa promessa, você está na definição do tráfico humano. Só que muitas vezes a gente não observa, a gente só observa o trabalho análogo ao do escravo. E quando a gente observa esse trabalho análogo ao do escravo, Brenda e ouvintes, a gente precisa nomear quem são essas pessoas e como é que o Estado vai trabalhar elas. Então, nós do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico, e aí eu posso dizer nós, porque estou eu e está uma assistente social, a Maria Luísa Leite, que trabalha incansavelmente dentro desse processo. E o que vai acontecer? Essas pessoas vão chegar até a gente no pós-resgate, porque a nossa atuação é no pós-resgate, né? E a gente vai traçar um plano de atendimento individual, que a gente chama de PIA. E a partir desse plano de atendimento individual, as pessoas são direcionadas para a rede, para o Sistema Único de Saúde, às vezes para a inserção no CAD único, às vezes para a retirada de documentos, para a saúde mental. Então, digamos assim, é um kit completo, né, que a gente faz aí na abordagem. E esse enfrentamento, ele é contínuo, né? Não existe o enfrentamento apenas em janeiro, apenas em julho, apenas em maio, que são os meses que a gente tem campanha nacional. O enfrentamento, ele é cotidiano. No momento em que a gente sabe que o estado da Paraíba hoje, ele não só consome, mas ele também exporta, ou ele não só exporta, mas ele também consome, então a gente tem que trabalhar dentro dessas maneiras mais eficazes de trazer não só esse enfrentamento, mas esse acolhimento aos sobreviventes. Interessantíssima essa temática. Você trouxe muita informação importante, porque eu acredito que 99,9% das pessoas que vão assistir esse capítulo aqui do programa Minuto do Direito desconhece essas informações. Então, e até eu sabia da existência, que infelizmente é algo que acontece no Brasil inteiro, acredito que no mundo, né? No mundo inteiro. Mas eu não sabia de como funcionava o protocolo para poder resolver esse problema específico. Pronto, mas agora a gente está ciente e eu que agradeço assim, essa abertura que a gente tem da 87.9, no sentido de trazer essas informações para a população, porque muitos vivem ou sabem de alguém que viveu, né, ou sabe de uma menina que sai lá do interior, vem para casa de alguém da capital com a promessa de vários acessos e que essa menina vira empregada doméstica, que essa menina dorme num quartinho, sem acesso, sem alimentação adequada, trabalhando exaustivamente, sem receber, e vai criando um laço com aquela família, e vai sendo difícil retirar essa pessoa. E a gente está falando de casa, que na Constituição já é dito, é asilo inviolável. O Estado ele não consegue mensurar a quantidade de meninas que hoje estão em situação no emprego doméstico, em situação de um trabalho análogo do escravo. Então, ele precisa ter a denúncia. O Estado ele precisa agir a partir da denúncia. E essa denúncia pode ocorrer de vários canais, inclusive um canal, que aí eu deixo para a pessoa que está ali nos ouvindo, que vai nos ouvir, que é o canal aqui do Estado da Paraíba, o Disque 155, que é o Disque Violação de Direitos Humanos, o antigo 123, né? Então, a gente tem esse Disque 155, a gente acolhe faz a recepção e dá um encaminhamento para a rede, para que a rede possa agir. Mas a gente tem o Disque 100 a nível nacional, qualquer momento ele é
um disque de denúncia, e essa denúncia ela pode ser resguardando a sua imagem, Pode acontecer a denúncia sigilo, anônima, né? Isso, a denúncia anônima, o seu sigilo está ali, né? Ninguém vai estar atrás de quem denunciou. A gente só precisa que a denúncia aconteça no sistema IP, que é o sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, e no sistema Pardal. Eu acho que é importante mencionar esses espaços para que a gente tenha, de fato, esse maior número de denúncias. Só há operação se houver denúncia. Olha só, então tem que estar todo mundo assim, gente, ó, unido, para que a gente consiga poder resolver essa situação no Brasil, né? Exatamente. Até porque se você não denunciar, não tem como a coordenação poder efetivar a sua competência, as suas atribuições. Exatamente. É importantíssimo que você, aí que conhece alguém que está sofrendo, está sendo vítima de tudo aquilo que nós estamos mencionando aqui, que você denuncia aí no DISC, que é a doutora Mirela, 155 e... Ou Disque 100. Ou Disque 100. Ou vá lá na plataforma, agora, nesse exato momento, do Ministério do Trabalho e Emprego, e denuncia via sistema IP, via sistema Pardal. Importante. E não se preocupe que o seu nome é preservado. Com certeza. Gente, voltamos daqui a 2 minutinhos. Continua aí, tá? Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica R&R, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica R&R. Entre em contato agora pelo 98862-9683. 98862-9683. Gráfica R&R, criando e imprimindo. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica R&R, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica R&R. Entre em contato agora. Fala, pessoal, são exatamente 15 horas e 51 minutos, muita informação.
Aqui do meu lado está a doutora Mirela Braga, que está trazendo muito conhecimento aí, voltado para a área acadêmica de direito. E ela que também trabalha na gestão pública, aí, atuando, né, na coordenação de tráfico de pessoas e desaparecimento de pessoas. Tráfico e desaparecimento de pessoas. Uma coordenação muito eficaz, que faz um trabalho diferenciado. Já tem meu apoio, viu? Obrigada. Por quê? Porque, infelizmente, isso existe, gente, não só aqui, mas existe no mundo inteiro. E precisa-se de quê? De políticas públicas e de protocolo para combater isso, né? E a doutora está explicando aqui como proceder diante dessas situações, tá? De uma forma bem clara e objetiva. Acredito que é o primeiro programa que eu já assisti aqui na Paraíba que fala sobre isso especificamente. Bem, talvez seja mesmo, porque eu sempre sou convidada para estar com uma grande querida, que é a Ivina Souto, lá na Tabajara. A gente sempre participa de momentos, né, que é justamente no Fala Paraíba. E a gente tenta trazer, né, mesmo que de forma sucinta e sintética, um pouco daquilo que a gente vivencia, né? Eu acho que é importante a gente entender que hoje no Brasil, infelizmente, nós temos pessoas que estão em cárcere a partir do mundo do trabalho. E esse mundo do trabalho nem sempre é benéfico, né, para todas as pessoas. E a gente precisa, ao momento em que a gente saiba, denunciar. Eu acho que a denúncia, ela tem, como eu falei anteriormente, ela tem que chegar porque o Estado precisa trazer as políticas eficazes, como você falou, a política pública, né? Então, trazer políticas públicas eficazes para poder enfrentar, erradicar, quem sabe, e barrar esse tipo de crime. Trazer tipo soluções eficazes, né? Exato. Para situação específica. Exatamente. E é bem interessante, eu sei que existem outras coordenações até que passa do meu desconhecimento e que são eficazes, que atuam realmente com bastante ênfase, né? Acredito que a coordenação não é tão conhecida, sim, tá, a nível Paraíba, porque vocês preservam, né, a identidade da vítima, até porque o objetivo é que ela se ressocialize, volte à sua vida normal. Então, se fosse mostrar a identidade dela, ela iria viver, ela não ia ter vida, né? Ia ser constrangedor. Então, é muito importante porque existe todo um estigma, né, criado a partir da imagem da pessoa que é resgatada, né? Essa pessoa, ela precisa de ser recomposta totalmente em sua dignidade. É diferente de você trabalhar com outros programas, com outros equipamentos, em que há uma necessidade de socialização maior, né? A gente precisa preservar as pessoas, porque elas estão sem a sua saúde mental, sem a sua saúde física, muitas vezes. Às vezes até sem seus documentos, coisas básicas, Brenda. Então, a gente precisa preservar essas pessoas, a gente precisa fortalecer o sistema, a gente precisa ter um Estado, como o Estado da Paraíba já vem, né, trazendo para a gente aí esse auxílio a partir dos seus secretários, de quem passou já pela pasta, de quem está na pasta do desenvolvimento humano. E a gente precisa entender que isso é um corpo de pessoas, né? Então, a propaganda, às vezes, ela é a informação. Eu penso que a informação aqui que eu estou trazendo para os ouvintes, para os teus ouvintes, para o teu programa, ela é importante porque alguém que está escutando, ele vai pensar, ele vai refletir, ele vai dizer, poxa, a gente tem canal, a gente tem isso no estado da Paraíba, a gente tem um núcleo que é atuante, a gente pode, de repente, pedir para fazer uma capacitação e a gente vai com o maior prazer. A capacitação é essa conversa de forma técnica, né? E então, objetiva, né? Eu acho que é importante. Interessante demais, porque a gente vê que realmente o governo está trabalhando, né? Uhum. E Mirela merece estar numa secretaria, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ai, o governador que ganhar aí, coloque Mirela numa secretaria, porque ela merece estar preparada para poder assumir aí. Ai, vamos para as perguntas. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Alexandre
Kennedy. E eu quero abraçar a todos que fazem esse seleto programa da ciência jurídica, O Minuto do Direito. Abraçando a todos que fazem o programa, um abraço especial à querida amiga Brenda Ingrid Cruz. Ela que já foi minha colega de sala, minha colega de classe, já estudamos juntos a ciência jurídica, hoje é apresentadora e idealizadora deste importante canal de comunicação jurídico. Quero abraçar e destacar todo o trabalho da doutora Mirela Braga, ela que é coordenadora do curso de Direito da Faculdade Uninassal, que foi inclusive uma das principais responsáveis pelo meu estímulo à volta dos bancos da faculdade, da ciência jurídica, para que eu estivesse nos próximos meses concluindo efetivamente o curso de Direito e em exercício prático desta ciência jurídica poder atuar nos campos acadêmicos e jurídicos do nosso estado. Mas Mirela Braga é mais além, é mulher, é professora, é coordenadora do curso de Direito, também coordenadora estadual do Núcleo e Combate ao Tráfico Humano de Pessoas. Mirela tem um vasto currículo na área social, na área jurídica, no campo da defesa dos direitos humanos. É uma voz firme e combativa, que merece e precisa ser ouvida e reproduzida por todo o nosso estado. Abraçando você, Mirela, eu abraço todos os professores, todos os coordenadores do curso do Direito, todos os alunos que passaram pelas suas mãos e hoje atuam no campo do direito. Mas eu abraço principalmente todas as vozes que muitas vezes foram silenciadas ao longo dos anos e que através da sua voz ecoam como um grito de liberdade e de que nós temos pessoas como você que representam e que lutam pelos direitos sociais e humanos na nossa Paraíba. Um grande abraço a todos e a todas. E olha aí o nosso querido amigo, né, Alexandre Kennedy. Primeiramente, eu quero deixar registrado. Obrigada, Alexandre. Um dia você me escuta, você sempre me escuta, mas eu fico muito feliz e acolho muito essas palavras, Brenda, porque realmente a gente resgatar alguém que estava desacreditado do ensino superior, desacreditado do término de um curso, né? Ali é muito importante, mas a gente resgatar pessoas, né? Acho que eu trabalho com isso, eu lido com isso, mas a alma humana, ela às vezes é alcançada por uma palavra. Então, ser sempre gentil é importante nesse mundo. Interessante. Belas as palavras da doutora Mirela. E o Alexandre já está convidado, né, para participar aqui do programa. Ele que tem muito conhecimento também, trabalha também na gestão, né, pública. E é um querido, gente, tá? Já foi vereador, tem muita história aí para contar. E tá na luta e na batalha aí para melhorar, né, a nossa cidade de João Pessoa, nosso estado inteiro, né? Inteiro, exatamente. É verdade. Ele está à frente ali de vários processos que envolvem coletivos, pessoas, homens, mulheres, crianças. Então, o Alexandre, ele tem essa pegada da gestão pública e ele precisa também ocupar espaços assim como esse aqui, para a gente poder discutir com os ouvintes. Eu costumo sempre dizer, Mirela, que enquanto existem pessoas assim como eu, você e ele, entre outras pessoas, tem esperança ainda para a nossa Paraíba e para o nosso Brasil. Sobretudo para o Brasil. Eu acho que sempre tem esperança, sim, com certeza. Porque às vezes a gente vê tantos escândalos nacionalmente que a gente fica desacreditada, né, que as coisas realmente podem melhorar. Mas quando a gente começa a olhar a nossa volta e ver que existem realmente pessoas de caráter, pessoas que têm boa intenção de poder ajudar o próximo, que têm empatia em se colocar no lugar do outro, sim, aí vem aquela, sabe, aquela esperança. Sim, a esperança, ela precisa andar de mãos dadas com a ação. A esperança, ela anda bem de lado da ação. Você só ter esperança sem ação, nada faz. Agora, esperança e ação juntas. Aí a gente vai caminhar para o caminho correto. Aqui na Paraíba, em João Pessoa, no Brasil, no mundo inteiro. A gente precisa da gentileza, da esperança e da ação. Vamos para mais uma pergunta. Bora lá.
Preparada? Com certeza. Primeiramente, eu quero deixar registrada a minha satisfação, a minha alegria de trabalhar com a professora Mirela Braga, por todas as características que ela traz consigo, principalmente da competência, da eficiência, da praticidade, da experiência na área da educação, que para mim só me enriquece em estar perto dela e participar do cotidiano de um curso de Direito. Professora, eu gostaria de entender um pouco mais de o que seriam as características empregatícias de um cidadão, onde seria o trabalho escravo com essas mesmas características, e se o tráfico de pessoas é sinônimo de trabalho escravo. Aguardo o seu discernimento e eu tenho certeza que vai ser brilhante. Boa tarde, doutora. Olha só, nosso querido amigo, né, doutor Luciano Honório. Exatamente ele. Bom, Luciano, eu acolho muito a sua pergunta, acho que ela é oportuna. A gente conversou um pouco aqui na Brenda, né, sobre o que seria a relação do trabalho, a relação de emprego. Ela é não apenas um contrato individual de trabalho, né? Ela é uma relação que não deve ultrapassar os limites da dignidade humana. Como é isso, né? Não é digno que hoje a gente tenha pessoas trabalhando em construção civil, em casas, sem o acesso a um alojamento adequado na construção civil, sem um quarto adequado de ventilação, sem uma jornada metrificada de 8 a 10 horas possíveis, diárias, sem um recebimento do seu salário, retido os seus documentos. Então, quando a gente observa o que está lá no Código Penal, que descreve o artigo 149, que trata do trabalho escravo, a gente vai ter essas definições que classificam. Quando eu falo que muitas das pessoas que estão hoje encontradas e são sobreviventes do trabalho escravo contemporâneo é também um tráfico humano ali registrado, muitas vezes esse concurso de crimes, ele não é falado, mas ele precisa ser falado, ele precisa ser mencionado, ele precisa ser observado. E aí depende muito da autoridade, das autoridades, das pessoas que estão ali compondo aquele relatório, compondo ali a própria busca por esse sobrevivente. O tráfico humano é todo aquele processo em que eu vou cooptar, eu vou tornar a pessoa refém no sentido de trazer um meio em que ela esteja numa falsa informação, em que eu atribuo como verdade algo a ela, em que eu trabalho com a coação, né, de forma coercitiva. Então isso é o tráfico humano e está muito presente em quase todas as relações do trabalho análogo ao do escravo. Interessante a pontuação da doutora Mirela, que ela é bem objetiva, mas ela não deixa uma vírgula, viu, gente? Porque traz um esclarecimento muito claro para a gente entender, tá? Porque tem gente que é muito vago nas respostas, né? E nessa temática é importante a informação ser trazida. O que eu vejo que precisa muito, Mirela, é dessa conversa ser repetida muitas vezes. Muitas vezes. Para haver a preparação das pessoas, porque tem muitas pessoas que sabem que existem pessoas nessa situação, tá? Mas infelizmente não sabe nem o que fazer. Muito bem. Tem medo de ir numa delegacia, fazer uma denúncia, porque vai estar explicitamente a identidade da pessoa ali, vai ficar explícita, né? E às vezes as pessoas são convidadas pelos próprios familiares a estar nesse espaço de trabalho análogo ao do escravo, de escravidão contemporânea. Não são pessoas tão distantes do convívio, não são pessoas desconhecidas. Muitas vezes os próprios aliciadores, as pessoas que estão ali dentro de uma maneira coercitiva, violenta, são pessoas próximas,
são parentes, são colegas, são conhecidos. Então, são pessoas que têm uma relação afetiva. E isso é uma das questões que a gente vai trabalhando quando a gente vai conhecendo os crimes, né? Então, o tráfico de pessoas, 149, a linha a partir de 2016, o Código Penal traz, e o trabalho análogo do escravo, o trabalho escravo contemporâneo, definido no 149 do Código Penal. Interessante. Existe legislação, né? Existe lei, é um crime. É um crime, existe pena, né? Para pessoas que praticam isso. Sim. E o que está faltando muito é essa questão dessa conversa que precisa ser... Da educação das pessoas, né? Da gente não só ter a política pública, não só melhorar a situação de vida e os acessos das pessoas que estão ali nos grotões urbanos, né? Mas a gente ter necessariamente, levando essa informação, a prática, hoje, em pleno 2026, é desconstruída. Então, não é possível que hoje eu entenda que a relação de trabalho tem que ser uma troca por comida. Não é possível a gente entender isso como algo cabível em 2026. Isso acontecia muito em outrora, né? Isso. Em outrora isso era normal. Muitas e muitas pessoas que trabalhavam em casas de família, que era conhecido como a escravizaura, né? E que trabalhavam simplesmente pelo prato de comida. E a situação de vulnerabilidade daquela pessoa, o desconhecimento do seu direito, fazia ela ser vulnerável e se submeter à prática. Sim, mas a gente tem uma dívida histórica com essas pessoas, que a gente não pagou ainda. Quando a gente fala em dívida histórica, eu estou falando que a herança escravagista brasileira, ela é uma herança que ela precisa ser discutida. A gente só fala em trabalho análogo ao do escravo porque a gente está falando que lá em 1888 parou legalmente de existir essa ideia da troca de comida pelo trabalho, lá em 1888, e que a partir dali, no Brasil republicano até o presente momento, a gente, enquanto sociedade, não admite. Só que a gente não admite em lei, mas a gente admite moralmente, né? Então, existe muito esses aspectos que precisam ser trabalhados. A legislação, ela existe. Eu digo muito isso para os alunos, né? E para as pessoas. A legislação, ela existe. Só que a educação das pessoas, o modo como elas enxergam a sociedade e o mundo ainda está na lente lá do tempo do Brasil colônia, do tempo do Brasil império. Não cabe mais. Então, esse processo, trabalhar é digno, concordo. Mas o trabalho digno tem que ser um trabalho decente, tem que ser um trabalho de uma jornada de trabalho pontuada, tem que ser um trabalho de condições de trabalho pontuadas, tem que ser um trabalho em que você receba por aquilo que você está produzindo, que é pleno, isso é cabível. Agora, como isso é feito por algumas pessoas em nossa sociedade, é que ainda está com a lente do Brasil colonial. Menina, meu Deus, a doutora Mirela falou tudo, viu? Falou tudo, porque a visão das pessoas do passado é a questão de educação, exatamente, sim. Mirela, viu, que você falou. É muito bom você repetir essa fala. Sim. Tá? Todas as vezes que você tiver oportunidade para falar dessa temática, sim. É bom você falar sobre isso dessa forma que você está falando aqui, porque obrigada, Brenda. Às vezes falta um start, sabe, para as pessoas fazer repensar, né? Por que isso acontece? Isso acontece. Não é falta de política, a política pública existe. É falta de educação, sim. Como você está falando. As pessoas... da gente conseguir, enquanto Estado, fiscalizar todas essas pessoas, né? A gente não pode entrar na casa da Brenda assim, a gente não entra na casa. A casa é asilo inviolável, a gente só tem as exceções, que a gente já sabe quais são, né? Que é um desastre, um processo de incêndio, alagamento, né? Ou quando a gente tem uma ordem para isso. Então a gente não sabe o que acontece no interior da casa do outro, né? A gente, falando no âmbito do empregado doméstico, que é algo que a gente precisa discutir.
E aí, Brenda, a partir daqui para um seminário, a gente vai ter um seminário na Universidade Federal da Paraíba no dia 12 de junho. Aí estão todos e todas convidados. É um seminário gratuito, 100% gratuito, onde eu vou estar numa das rodas, né? Numa das palestras, na palestra às 16 horas do dia 12. A gente vai ter o dia todo, a partir de 8 horas da manhã até 17 horas. E aí eu convido a todos e todas. São 220 vagas, os professores vêm, que é membro do comitê e da Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo. Passou todo o processo hoje, depois eu posso te passar para você socializar aí nas suas redes também. Mas lembrando para quem está nos ouvindo, o FPB, CCJ, dia 12 de junho, de 8 da manhã às 17 horas, a gente vai estar discutindo tráfico de pessoas e trabalho escravo. É gratuitamente. Gratuitamente. Mas precisa fazer uma inscrição? Precisa, uma inscrição prévia. E aí a gente tem como colocar, porque ela está sendo gestada por QR Code. E aí eu consigo visualizar dentro, só rapidinho abrir aqui, dentro do comitê, né? Esse é um evento, na página as inscrições estão abertas, deixa eu ver, auditório do CCJ UFPB, se eu falei correto, tem um linkzinho, não sei como é que a gente poderia, a partir do QR Colocar Code. o link no QR Code. Posso depois colocar nas minhas redes sociais, eu tenho uma rede social aberta, então depois eu posso amplificar. Mas é sexta-feira, dia 12 de junho, 220 vagas gratuitamente. 220 vagas, gente, Isso. olha só. E a gente vai estar com um Certificado, certificado de 8 horas. 8 Com um horas. tantão de alunos, autoridades, instituições que são comprometidas com a dignidade humana e com a justiça social a partir do enfrentamento ao tráfico e ao trabalho análogo do escravo, ou trabalho escravo contemporâneo. Interessante, não perca essa oportunidade Não, de não adquirir perca. esse conhecimento, principalmente porque é gratuito. Não só porque é gratuito, Brenda, mas porque a gente Porque precisa é de pessoas importante, que repliquem, é verdade. que repliquem esse conteúdo em sociedade, que trabalhem junto conosco em busca da dignidade humana e da justiça social. Então não perca esse seminário, eu acredito que eu vou me inscrever também. Por favor, vai ser um prazer receber. Estar lá, adquirir esse conhecimento, Por favor. porque é fundamental, né? Fundamental para a vida e fundamental em sociedade. Não precisa ser necessariamente estudante de direito, pesquisador do direito. Precisa só ser pessoa, chegar lá e querer estar conosco. Inclusive as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, em relação se enfrentou alguma situação parecida com o que a gente descreveu na nossa conversa hoje, também aparecer lá nesse seminário no auditório do CCJ, no Centro de Ciência Jurídica, ali no Castelo Branco, na UFPB, Campus 1. Maravilha. A doutora Mirela vai colocar o QR Code lá Sim. no Instagram dela, tá? Não? Isso. Qual o Instagram da doutora? Mirela, com 2 L's, Braga 1. Mirela Braga 1. E esse Instagram ele é aberto e a gente vai deixar oportunizar para vocês esse acesso, que é gratuito, né? Oportunizar o que é gratuito é muito gratificante para mim. No dia 12 de junho, na UFPB, esse seminário. É interessante, Mirela, você falando aí e eu refletindo aqui, né? Sobre a questão do quê? Da violência doméstica, né? Que é uma realidade no Brasil inteiro, infelizmente. Sim. E eu já trouxe aqui muita gente para falar sobre essa temática. E você falando do tráfico de pessoas e desaparecimento, né? E eu pensando aqui logo na violência doméstica, que também é uma realidade que O Brasil é o 4º país que mais mata mulheres por uma questão de gênero, a violência doméstica, né? A gente tem legislações que amparam, mas a gente também tem desserviços em sociedade. A gente tem pessoas indo para esse momento aqui, tendo amplitude nacional, falando que a morte feminina não é tão assim, que a gente precisa repensar, porque mulheres matam homens, pessoas matam pessoas. Mas a gente está falando de um quantitativo aqui, de mulheres que são mortas por serem mulheres, por estar ali saindo de uma violência num casamento, numa união estável, num namoro, em alguém que sonhou em tê-la como alguém próximo. Então você está falando de afetividade. E outra, quando a gente fala de feminicídio, a gente não fala do feminicídio apenas do homem contra a mulher. A gente pode ter mulheres que matam mulheres também, né? Então a gente tem esse processo e a gente precisa entender o feminicídio como crime de gênero, né? É um crime que você mata o outro por uma condição.
você mata o outro pela condição de gênero. Então é importante a gente colocar, o Brasil hoje é o 4º país que mais mata mulheres. E também, infelizmente, está ali no trade, ocupando espaço, que mais mata pessoas LGBT, né? Mulheres, homens trans, mulheres trans, travestis e por aí vai. Então o Brasil não está muito bem na fita nesse sentido de processos de violência, não. É importante, Mirela, a gente sempre falar sobre essa temática. Você falando da coordenação específica que você atua. Sim. E eu lembrei logo da violência doméstica, que é uma realidade que tem assolado o Brasil, infelizmente, né? E eu trago várias pessoas, já trouxe para falar sobre essa temática. E eu sempre digo, isso é uma questão de educação, é a questão que o homem precisa respeitar a mulher, um precisa aprender a respeitar o outro, né? Mas quando você fala sobre a questão, quando a gente vem falar da escravidão, da questão do passado, infelizmente, hoje, felizmente, hoje a mulher tem ocupado um lugar que não poderia ocupar no tempo de outrora, né? Sim. Porque antes a mulher era só para o quê? Entrava num relacionamento e era apenas para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, não tinha nenhum tipo de oportunidade de ocupar um espaço no mercado de trabalho, nem tinha voz para nada sequer, né? A gente nem votava, nem podia ser votada, né? Daí você tira, Brenda, porque se a gente for fazer uma linha histórica das conquistas femininas, e aí por que a gente está falando isso? Só para trazer à tona, né? A gente vai trazer a linha histórica da conquista feminina a partir do momento em que as mulheres ocupam espaço para além do privado. Elas vão para as fábricas lá no século XIX, elas começam a desenvolver uma mão de obra, ela substitui esse homem que vai para a guerra e morre, esse marido que não retorna, ela tem os cuidados maternos e aí ela começa a conquistar espaços, mas ainda é essa mulher assediada, né, no que hoje a gente entende como assédio, ainda é essa mulher menos valorizada. E a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, uma lei de equidade salarial, mesmo sabendo que homens e mulheres somos iguais perante a lei, artigo 1º, mas sobretudo que a gente tem as mesmas funções, a mesma capacidade, né? O mesmo movimento dentro da sociedade, só que há sempre, ou quase sempre dentro de uma sociedade com a lente do patriarcado, essa mulher como algo diminuído. Então é muito importante esses espaços, a gente discutir essas mulheres, porque a gente vê a violência doméstica, ela só existiu a Maria da Penha, né, tornando-se pessoa paraplégica porque existiu um agressor. Então só existiu a 11.340/2006 porque existiu violência. E não existiu uma violência do nada, existiu uma violência construída a partir de ciclos de violência em que a Maria da Penha e tantas outras mulheres estão inseridas. E a gente vê a importância da Lei Maria da Penha, que traz uma proteção para a mulher especificamente. Mas mesmo assim, ela existindo, a gente vê que o índice de violência vem aumentado cada dia mais. Aí que tá, eu refletindo, trazendo pessoas aqui, o pessoal falando, cada um traz sua opinião, sua visão de mundo sobre a temática específica. E eu pensando assim, olha, a mulher de 20 anos atrás, acredito que você concorda comigo, era uma mulher acomodada. Era uma mulher que não tinha voz, nem dentro do lar, nem para a sociedade. Ela não podia nem sequer ser ouvida na realidade. Então, o tempo foi passando, as oportunidades para a mulher foi surgindo, por quê? Porque o governo foi mudando. Sim. Então, quando o governo muda, a visão de mundo muda. Sim. Especificamente. Aí foi aparecendo a oportunidade da mulher o quê? Ter o seu espaço no mercado de trabalho, da mulher simplesmente se posicionar e ter valor, porque antes ela não tinha valor. Aí o que é que acontece? Aí ela começou a não aceitar mais qualquer coisa. Ela começou a não aceitar mais os gritos dentro de casa, o desrespeito, que ela tinha que aceitar, porque ela tinha na visão da cabeça dela que ela dependia totalmente do esposo, especificamente. Sim. Aí a gente vai criando política pública para isso, né? Hoje no estado da Paraíba, no Brasil, mas vamos lá, no estado da Paraíba a gente tem programas, né, de acolhimento a esse processo de sofrimento dessa mulher, né? Como as salas lilás no Instituto Canda Vargas, no Frei Damião, que são
vinculadas ao Sistema Único de Saúde, né? Que ali é um processo do acolhimento para essa mulher vítima de violência. A gente tem uma formação no Centro Edinalva Bezerra, que vai cuidar dessa mulher, vai dar assistência social, assistência jurídica, assistência psicológica, né? E essa noção que, além do tempo, a gente vai conquistando pequenas coisas. A gente não tinha o divórcio, em 1977 a gente cria, enquanto legislação, a lei do divórcio. A gente vai criando a possibilidade desse homem que é violento com essa mulher não ter acesso à guarda compartilhada. Isso é muito importante. A gente vai criando uma legislação agora, assinada pelo presidente Lula, né? A lei vicária. Então, o que é a lei vicária? É a lei que dá a possibilidade que, infelizmente, esse homem não só fazia a processo de agressão com a companheira, com a namorada, com a ex-esposa, mas também com os seus entes próximos. Então, a lei vicária, ela vem para dizer que esse homem tem que ser punido também, né? Para além da agressividade com a mulher, da qual ele tem uma relação próxima, com os seus parentes, as suas pessoas próximas. Então, é muito importante, porque isso vai sendo alterado a partir do tempo, e a gente tem essas mulheres hoje ocupando esses espaços que deveriam ter sido ocupados sempre, porque se a gente está falando de igualdade de direitos, a gente está falando de equidade, se a gente está falando de equidade, a gente está falando de justiça social. Interessante. Hoje em dia a mulher não aceita mais qualquer coisa. Graças a Deus. Nunca deveria ter aceitado, mas a gente era imposta a isso, né? Era o que sobrava para a gente, era o ambiente doméstico, a criação do filho, planejamento de uma família que tinha que ser múltipla, que tinha que ser grande, porque as pessoas tinham que trabalhar rapidamente. E aí a gente vai falando de outras questões. Por exemplo, a gente atravessava uma sociedade que permitia o trabalho infantil. Hoje a gente não deve permitir o trabalho infantil. O trabalho infantil é terminantemente proibido no Brasil. E essas crianças, adolescentes têm lugar. O lugar é da casa, a escola, é o lazer, é o acesso à educação. É isso que deve ser o lugar da criança, o lugar do adolescente. Interessante, porque o processo vai aumentando e as políticas vão surgindo de acordo com as necessidades do hoje, né? Sim. Agora vamos voltar daqui a 2 minutinhos, a gente volta com mais doutora Mirela Braga. Muito bem. Música sem parar. É 87. Diversos tipos e modelos de armações, óculos solar, a lente que você precisa e muito mais, encontre na Looking Ótica. A Looking também facilita o seu exame de vista. Tá na hora de dar um trato na visão e enxergar um mundo melhor. Tá na hora de passar na Looking Ótica. Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan Cosméticos. Gráfica R&R, criando e imprimindo com o melhor preço de João Pessoa e material de qualidade. Faça sua impressão na Gráfica R&R. Entre em contato agora pelo 98862-9683. 98862-9683. Gráfica R&R, criando e imprimindo.
Quer realizar o seu sonho de imóvel em João Pessoa e regiões próximas? Quer alugar, vender ou financiar um imóvel? Aline Oliveira e Rafael Oliveira, corretores de imóveis. Entre em contato pelo WhatsApp 998472984 ou, se preferir, 988259631. Rafael Oliveira e Aline Oliveira, corretores de imóveis. Quer ser um revendedor Zaiwan Cosméticos e trabalhar com os melhores perfumes, inspirados em perfumes internacionais? Invista pouco e tenha até 260% de lucro em cada produto. Seja um revendedor Zaiwan Cosméticos. Entre em contato agora pelo 99154 1557. Zaiwan. Fala, pessoal! Voltando aqui com o Minuto do Direito, são exatamente 16 horas e 28 minutos. Muito conhecimento aqui com a doutora Mirela Braga, tá? Ela que é professora de Direito, tá? Trabalha na gestão pública aí, né? Na coordenação de tráfico de pessoas e desaparecimento de pessoas. Uma brilhante atuação, trouxe muito conhecimento prévio para quem está na situação e para direcionar você aí que conhece alguém que está numa situação dessa, vivenciando, como é que tem que proceder. Então, se você conhece alguém, volte o vídeo e assista novamente a live, que você vai ter todo o direcionamento para poder você dar suporte a essa pessoa aí, tá? Que está nessa situação, infelizmente, que hoje em dia assola o Brasil e o mundo, né? Mas, graças a Deus e graças ao governo, né? Tem Dado acesso, né? Dado acesso. Tem uma palavrinha que fugiu da minha mente. Ao vivo é assim. Tem política pública, Sim, gente, que certo. favorece essas pessoas aí. Né? Vamos para uma pergunta? Bora lá. Boa tarde, doutora Brenda e doutora Mirela. Sou estudante de Direito, me chamo Maiane e também sou correspondente jurídica. E sempre acompanhei os treinamentos da doutora Brenda, que está de parabéns, viu? Eu queria saber da doutora Mirela, que é coordenadora de Direito, se vai haver ampliação de aulas voltadas para a correspondência jurídica dentro do curso de Direito. Porque hoje em dia é importante, né? Ter uma dinâmica voltada para isso, dentro do curso. Essa é a minha pergunta. Boa tarde a todas. Bom, eu acho que é importante e oportuno. O espaço está sempre aberto, gente, para vocês, né? Brenda já esteve em outras oportunidades. Os alunos precisam dessa expertise. A gente tem a disciplina de Direito Previdenciário e Legislação Social no 10º período, mas isso não impede que os demais alunos participem de workshops, de cursos preparatórios, de imersões. E a Uninasal está de portas abertas. Tenho certeza que a professora Érica, a nossa reitora, ela vai acolher esse pedido e vai auxiliar na medida do possível e cabível a tudo que vocês precisarem. E sempre acolhe, né? Todas as vezes que eu vou lá, tentar uma parceria para fazer um projeto voltado para capacitação dos alunos. E não é apenas dos alunos da Uninasal, mas de todas as instituições, né? Exatamente. Que pode participar. A Uninasal sempre está de portas abertas ali. Inclusive, venham, nós estamos com inscrições, vestibular, ProUni, FIES, transferência 26.2, vem estudar comigo, vem estudar Direito aí na Uninasal. Com certeza, olha só. Então a Uninasal está preparada para Fica poder... o convite, fica a intimação, na verdade. Fica a intimação. E eu vou dizer uma coisa para você, Mirela, o coordenador do curso é fundamental. Que bom. Então, o meu passe tem que ser mais caro. Olha, é fundamental, viu?
o coordenador do curso de Direito tem um coordenador com a visão que você Mas tem... brincadeiras à parte, é essencial esse trajeto de mãos dadas com a coordenação, com a instituição. Eu acho que isso é muito importante e eu quero fazer o que eu não tive. Né? Eu não tive o contato, por exemplo, direto. Às vezes precisava desse contato mais direto. E ofertar isso ao estudante é muito importante. Né? Ofertar esse contato direto, sabendo também dos limites que a coordenação possui. Isso é importante. Interessante demais a fala da doutora Mirela, e a Uninasal sai na frente por essa questão aí, tá? Porque tem essa abertura, esse acesso, que não é todos que tem. Eu que já fiz evento, que já fui em todas as instituições, praticamente palestrar sobre correspondência jurídica, sobre consultoria previdenciária, que pode ser feita de forma administrativa. Isso é um conhecimento que não é todo mundo que dá. E nem todas as instituições eu tive acesso, porque muitas vezes a visão do coordenador não é tão aberta como Mirela tem essa visão aí de capacitar os alunos. Então, por isso que eu digo que a Uninasal sai na frente. Pois é, por isso venham fazer direito comigo, venham fazer direito com a Uninasal. A gente está de portas abertas. Eu, particularmente, estou de porta aberta para receber a pessoa que tenha dúvida, que seja um diplomado, alguém que já tenha uma graduação e queira fazer aí conosco. Isso vai ser muito bem-vindo. Agora vamos para uma pergunta muito interessante aqui para a doutora Mirela. Mirela, você sendo uma parlamentar, como você irá contribuir para a gestão pública? Isso é uma novidade, viu, gente? Isso são sonhos, né? Eu tenho o sonho de contribuir no Legislativo. Na verdade, esse sonho ele estava um pouco morto. Eu faço trabalho social desde que eu me conheço adolescente ainda. Eu sou cristã católica, né? E faço trabalho social na igreja da qual eu frequento. Primeiro começou lá, depois começou na Pastoral Carcerária com o Padre Valdésio. Depois fui envolvida em outros projetos, como o projeto dos juristas populares, lá dos defensores dos direitos humanos, da Fundação Margarida Maria Alves, que funciona no centro aqui da cidade, bem pertinho aqui da rádio. E eu ofertava lá módulos de direito penal, questões de gênero, dentro de algo que eles já desenvolvem, que é o curso de juristas populares. Eles apresentam módulos de direito para pessoas de comunidade periférica, né? Fazendo lideranças acontecer. Eu acho que isso é importantíssimo. Depois eu fui me envolvendo no Porto do Capim, fui me envolvendo em um projeto lindíssimo que foi executado por uma parceria com uma amiga, esse projeto era um membro do João Pessoa Sustentável, que é pensar comunidades carentes, pensar a regularização fundiária urbana dessas comunidades carentes, pensar a moradia, né, o transporte público, o acesso, o lazer dessas comunidades carentes ali no eixo da Beira Rio. Então, eu estou falando aqui da São Rafael, da Santa Clara, da Cafofo Liberdade, da Hildo Bandeira e da Vila Tambalzinho, da Miramar. São 7 ao total, então são muitas comunidades. Então, eu comecei a me envolver, pensar em projetos, executar projetos, capacitação técnica, até chegar na gestão. E aí eu queria muito tentar um dia, quem sabe, transformar isso a partir do Legislativo. E por quê? Porque o Legislativo ele é o coração do Brasil, né? Tanto a esfera federal, como a esfera estadual, como a esfera municipal. Porque se você não tem projetos de lei, se você, enquanto deputado, enquanto vereador, deputado estadual, deputado federal, enquanto vereador, você não empurra o prefeito a agir, o governador a agir, o presidente a agir, você não traz o benefício para a sociedade, você não consegue ser um bom parlamentar. Você não consegue agir em prol da sociedade, agir em benefício coletivo. Você, às vezes, age em benefício próprio. E eu tenho esse sonho de um dia chegar nesse projeto, de ocupar um espaço, de poder pensar, não aquele projeto que eu já tenho, porque eu já tenho todos os projetos. Na minha cabeça, no papel, eu já tenho tudo. Mas a poder executar esse projeto, né? Então, eu penso sobre isso, mas quem sabe aí, né, algum dia a gente consiga ter esse acesso. Mesmo
ali mediante a organização desse Estado, que é tão burocrático, mas que, como eu disse, em outro momento ele é possível. Interessante a sua fala, Mirela. E vendo a realidade da sociedade atual, eu vejo o quanto a gente precisa de uma parlamentar que represente a mulher, tá? Lá na Assembleia Legislativa. A gente precisa de uma voz feminina que esteja ali para poder lutar por políticas públicas ao favor da mulher, ao favor da criança, do adolescente e ao favor de todas essas demandas que você já luta como coordenadora, né, na gestão pública. Eu como pessoa, né? Na verdade, eu acho que a luta vem da Mirela. Lembra que eu falei da Mirela criança, da Mirela adolescente? Essa luta começou comigo e ela é minha, mas ela precisa ser ampliada. Eu preciso, talvez, o espaço maior para a gente poder fazer uma maior construção social, né? Então, eu penso muito isso. Quando os convites chegam, né, e a gente recebe os convites e a gente se lança em alguns espaços, é porque a gente acredita que a gente pode fazer a mudança, né? E essa mudança é uma mudança correta, uma mudança coerente, é uma mudança de muito estudo, né? Eu estudo há mais de 12 anos. Eu fiz 2 graduações, eu estou na 3ª graduação em serviço social, estou terminando, porque ela já começou, eu ainda não terminei essa danada, mas eu vou terminar ela, certamente. Eu começo e não termino, ela especificamente, mas Deus tem propósito. Eu tenho certeza que no meio desse ano, assim, a gente consegue finalizar esse curso de serviço social. Mas eu estudei muito. Eu não estou aqui nesse espaço ou em outros espaços só porque eu sou uma pessoa interessante, etc, etc. Mas também pelo processo de estudo que está forjado na minha pessoa. Eu acredito que hoje no Brasil, quando você oportuniza a educação básica e a educação superior para alguém, você transforma a vida daquela pessoa. Ali não está garantido tudo não, né? Mas está garantido ali um passo além do que a gente já tinha no passado. Então é essencial. A educação ela foi transformadora. Lógico que eu venho de privilégios, certamente. Mas esses meus privilégios, eles puderam ser utilizados a partir do momento que meu pai e minha mãe me ofertaram. Quais seriam os seus principais projetos sendo uma deputada estadual? Nossa Senhora, eu pensaria na ampliação, por exemplo, é meu, tá, esse projeto. É bom que fique o meu, ainda bem que a gente está gravando isso aqui. Direito reservado de Mirela Braga. É o que eu vou falar aqui. Um dos projetos que eu tenho, que eu possuo, assim, e que eu vejo muita reflexão sobre os jovens e nas pessoas é, por exemplo, o jovem, ele é um jovem trabalhador ou é um jovem trabalhador estudante, tem uma motocicleta, né? Tem uma moto. E hoje o IPVA é muito duro, né? Com essas pessoas. Talvez ampliar os impostos. E aí um parlamentar ele pode fazer isso. Um deputado estadual ele pode propor isso. Né? Então a isenção ou o parcelamento em mais vezes para pessoas ali que têm uma renda mínima até 3 salários mínimos, né? Que é considerado ali uma pessoa em uma transição entre o que é vulnerável e aquilo que não é um padrão classe C, classe B, longe da classe A. Então, teria um dos projetos como esse. Um outro é transformar a figura do mestre, por exemplo, um mestre de capoeira, uma pessoa que tem um conhecimento em alguém que possa contribuir na educação básica, nas escolas, né? Com aulas, não precisa necessariamente ser uma formalidade, mas oferecendo esse curso, como a gente já tem na Paraíba, por exemplo, a escola CEARTE, né? A CEARTE, ela oferece esses cursos técnicos profissionalizantes, esses cursos de férias, esses cursos que a gente pode fazer, um curso de teatro, um curso de música, então isso aí também seria importante. E vários outros, gente, eu acho que só conversando muito em outros momentos a gente poderia pensar em se um dia eu chegasse em determinados espaços, como é que eu transformaria ele. Mas tem muita coisa para se pensar. Tem o meio ambiente para se pensar, tem a educação para se pensar, tem a saúde, tem a figura do agente de saúde, que é uma figura primordial, tem impostos, como eu já falei, tanta coisa, Brenda. A necessidade é extensa, né? A necessidade é extensa. Olha só,
Um parlamentar, gente, são 36 parlamentares que tem lá na Assembleia Legislativa. Na Câmara Municipal é 29, mas a gente vai estar falando em deputado estadual e federal, né? Estadual especificamente. São 36 pessoas, gente, que tá lá representando o povo. Nosso estado. Fazendo, não só representando, mas também administrando o dinheiro público, né? Os orçamentos. Isso. E, como eu disse, empurrando o agir do prefeito, do governador, do presidente. É isso. Tem pergunta? Mas muito interessante a fala da doutora Mirela Braga. E quando a gente fala, quando eu raciocino e penso da importância da decisão do voto. Porque o voto, muita gente aí, infelizmente, vende por 50, 100 reais. Mas eu vou dizer uma coisa para você, gente. O voto é muito valioso. Você não sabe o poder que um deputado estadual tem. O deputado estadual, gente, ele tem a atribuição de quê? De distribuir emendas, cerca de quase 8 milhões de emendas anuais. Muita coisa. É muita. Então não é qualquer pessoa que tem que estar lá. Tem que estar uma pessoa capacitada como Mirela está mais que capacitada. Me desculpe, mas está mais que capacitada e tem boa intenção de poder sentar na cadeira e trabalhar pelo povo. Então pense bem antes de votar. E aí vamos pensar também no que a gente falou agora há pouco, que as mulheres ocupam hoje os espaços porque existiu alguém, né, que tornou o voto feminino e a representação feminina possível, lá em 1932, com a criação da Justiça Eleitoral. Então, graças, na época, a Vargas, a gente vai criar esse processo de participação universal. Depois a gente amplia para pessoas que ali, né, são desvalidas, né, e aí a gente vai ampliando até chegar hoje, de fato, na universalidade do voto aqui no Brasil. Obrigatoriamente a partir dos 18 anos, até os 70, de forma obrigatória, de forma opcional, a partir dos 16. Então é importante que a juventude, mas que a pessoa, né, reflita. A gente está na beira de um processo eleitoral e é importante que esse processo eleitoral ele seja pacífico, né, que ele seja desobstruído e que ele não tenha falsas informações. Interessante a fala da doutora Mirela. Um jovem de 16 anos, ele pode votar, porém não é obrigado a votar. Exatamente. Tá? Mas, eu vou dizer uma coisa para você, vote, tá? Exerça a sua cidadania. Gente. Porque a gente precisa de pessoas capacitadas ali. Eu não estou dizendo que os que estão não são, tá? Tem muita gente boa, muita gente que trabalha, que pensa no povo. Mas a gente precisa, gente, tá? De muita gente capacitada, que tenha boa intenção lá. E para isso a gente precisa que você aí pense antes de votar. Não vote em qualquer pessoa, também não deixe de votar. Exerça sua cidadania, mas analise, preste atenção nos projetos, na história da pessoa, tá? Antes de você dar esse voto. Muito bem. A gente tem mais alguma pergunta? Tem mais um para finalizar. Né? Para finalizar, doutora Mirela Braga. Olha, gostei muito da conversa, viu, doutora? Vai ter que voltar mais vezes. Aí mais vezes pra gente discutir mulheres, pra gente discutir processo de violência, que eu acho que, como você disse, que é importante, eu também acho. E a gente tá com muitos atravessamentos em redes sociais. Um dia desse eu tava... segunda-feira agora, dando aula sobre feminicídio. E eram coisas, assim, impensáveis e incabíveis da gente escutar. E eu estava escutando. Mas a gente precisa desconstruir. É para isso que serve a sala de aula, para desconstruir, para levar a informação adequada. Eu não estou com a verdade 100%, mas eu preciso construí-la e construir legalmente, né? Construir a partir de doutrina, construir a partir não da minha visão de mundo, mas a partir de pessoas que estudam, que faz acontecer o direito. Eu acho que isso Você procura ter uma base, né? É lógico. Para poder fundamentar uma opinião, claro, de tudo que você fala, um respaldo, né? Respaldo. É importante. Não é apenas da sua mente, sem prompt
de inteligência artificial, que é o mais importante aqui. Sem prompt, sem aquela pergunta de gaveta que você tá ali, meu Deus do céu, eu vou fazer essa pergunta para essa mulher, vou fazer essa pergunta. E aí você vê, quando você olha assim para a pessoa, você diz, eita, essa pergunta foi o ChatGPT. Mas, né? Então, doutora, olha só, gente, essa aí vocês vão gostar. Essa pergunta que eu vou fazer à doutora Mirela não Diga está aí. no repertório. Mas, doutora Mirela, quem mais te inspira no direito? eita, eu tenho duas pessoas, eu tenho inclusive um professor que agora está como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, foi meu professor de introdução ao direito, nem ele sabe disso que eu vou falar agora, mas ele é uma grande inspiração minha, que é o professor Antônio Cavalcante. Ele me deixou, eu era aluna da Universidade Estadual da Paraíba, campus Guarabira, e ele foi meu professor de introdução ao direito. E ele era um homem extremamente calmo, extremamente leitor, olha a importância da leitura, né? E ele me ajudou a construir um mundo que eu enxergo hoje também por ele, né? Então, dentro do direito, eu destacaria, professor, aqui a nível Paraíba, professor, e a nível Brasil também, professor Antônio Cavalcante, que é essas pessoas excelentes. Um juiz correto, aplicador da justiça social, uma pessoa da qual eu admiro bastante. Mas dentro do direito também tem um outro, um autor muito famoso, mas que eu admiro demais ele, que é o Flávio Tartucci. Ele que é da área do direito civil, um cara assim fantástico, que tem livros que ampliam a visão de mundo, para além do direito em si. E por fim, não menos importante para mim, a professora Maria Berenice Dias, que eu sou uma leitora assídua dela. Ela é desembargadora. O Flávio é muito conhecido, né? E a Maria Berenice também, porque ela tem várias obras no direito de família. Ela é desembargadora aposentada do Estado de São Paulo, professora da USP. Então, a Maria Berenice Dias é das redes sociais. É engraçado porque ela é uma senhora, né? Mas é uma senhora altamente ativa nas redes sociais, comunicativa. Então, eu acho que é importante dizer para o estudante de direito, para a pessoa ali que está discutindo direito de família, discutindo sucessões, que tem a Maria Berenice Dias como livro de cabeceira, porque ela é essa pessoa exemplar. E siga também a Maria Berenice, que é M. Berenice Dias, nas redes sociais, porque vale a pena, é alguém que a gente precisa estar junto. Olha só. E fica aí o agradecimento, mais uma vez, à doutora Mirela Braga, que é mais que doutora, é professora. Professor ensina as pessoas, né? Capacita. Tá coordenadora, trabalha na gestão pública. Muito obrigado, Mirela. Eu agradeço, Brenda. Você foi colocada no meu caminho. Foi Deus que colocou a Mirela. Eu tenho certeza, na linha da minha vida. Eu tenho certeza disso. Obrigada. Acredito que a gente vai fazer outros projetos aí juntas. Quantos você precisar. Viu? Eu tenho certeza. Deus vai conduzindo as coisas. Sempre. E que Deus possa sempre te conduzir e que você venha ser sempre essa pessoa iluminada. Amém. E que venha abrir portas para outras pessoas, viu? Como você Sempre. abriu para mim. Sou muito grata, viu? Sempre. E agradecer ao Minuto do Direito, né? Eu só quero dizer Minuto do Direito, Brenda. Minuto do Direito com a Brenda. Agradecer a 87.9, né? Isso mesmo. E ao bairro do Cruz das Armas, né? Que recebe essa FM aqui. Enfim, agradecer, desejar um resto de semana, uma sexta-feira amanhã de muita paz para todos. E que, assim como Brenda falou, que eu acredito muito no nada é por acaso, né? Tudo é um caminho já traçado, que a gente só vive aqui aquilo que é o plano de Deus. Então, agradecer, desejar aí um final de semana de paz, de muita saúde para todos e todas, e dizer, Brenda, que você pode contar comigo no momento em que eu for cabível e possível a todo instante. Mais uma vez, obrigada, doutora Mirela, que é uma bênção. Deus abençoe você e sua família, viu? Obrigada, querida. E fica o agradecimento aqui à nossa querida Tuane, assessora aí da doutora Mirela Braga, que está aqui presente no estúdio. O nosso querido operador Cadu aí, muito obrigado, Cadu. E obrigado a você aí que está acompanhando o programa,
Que Deus abençoe você. Lembre-se sempre que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não esqueça de seguir o meu Instagram, @brenda.direito e @portal Minuto do Direito. Curta, compartilhe e comente, tá? Porque ajuda muito no engajamento do programa. Então, até próxima semana, com a graça de Deus. Deus abençoe você. Lembre-se sempre, aqui você tem voz. Muito bem. A Câmara dos Vereadores é composta por 29 vereadores. Atualmente, 27 homens e 2 mulheres. O vereador integrante do Poder Legislativo Municipal, ele tem competência de legislar sobre assuntos locais, fiscalizar o Poder Executivo, gerir o orçamento municipal e representar a população. Será se a população de João Pessoa se sente bem representada pela Câmara Municipal local? Vamos descobrir? Olá, pessoal, nós estamos aqui com Dona Maria de Fátima, que se disponibilizou em participar da nossa pesquisa. Bom dia, minha querida. Bom dia. É um prazer tê-la aqui, viu? Prazer meu. Você se sente bem representada pela Câmara Municipal de João Pessoa? Muito. Sim. Sim. Maravilha. Qual o vereador que te representa? Você tem um vereador que te representa aqui? Tenho não. Não tem. Não tenho não. Seu Geraldo, você se sente bem representado aqui pela Câmara Municipal de João Pessoa? Não. Não se sente. Por quê? Porque, infelizmente, a classe política, no momento que nós vivemos, deixa muito a desejar, né? No cenário nacional. Tem muitas prioridades que, infelizmente, não são atendidas pela maioria da população. Tem percebido assim, não só a nível aqui municipal, no caso da Câmara, como a nível nacional, algumas picuinhas que deveriam ser deixadas de lado e priorizarem mais as questões prioritárias para a população, né? Como a questão de saúde, educação e segurança. Olá, seu Olenildo, você se sente bem representado pela Câmara Municipal de João Pessoa? Olha, quem acompanha o trabalho dos vereadores se sente bem representado como eu. Geralmente as pessoas gostam de julgar sem conhecimento de causa, porque aqui realmente se trabalha e faz as coisas que a cidade necessita. Olha, maravilha. E no momento atual, qual o vereador que te representa? Todos me representam, todos. Sem exceção de nenhum. Todos me representam. Moro no bairro de Peix, trabalho aqui na barbearia da Galeria Augusto dos Anjos. Marcos Antônio, você se sente bem representado pela Câmara Municipal de João Pessoa? Está, por enquanto, Pode citar o nome de algum vereador que te representa? como Zezinho do Botafogo e outros demais, Barbosinha também. Raquel, você se sente bem representada pela Câmara Municipal de João Pessoa? Sim, me sinto. Tem algum vereador especificamente que te representa? Tem. Tem o Marcos Bandeira, né? Que mora no meu bairro das Indústrias, viu? E eu conheço assim, né? Ele tem te representado bem? Tem. Ele faz muito pela comunidade. Júlia, você se sente bem representada pela Câmara Municipal de João Pessoa? Mulher, para ser bem sincera, eu tô vendo que tá tendo muito atrito com a questão da Câmara, porque é muita divergência de opinião. Eu ainda não parei para ver e estudar realmente cada um das posições, mas eu tô vendo que eles não conseguem chegar numa opinião comum e que estão vendo só o lado próprio, o benefício próprio, não da sociedade em si. Tem algum vereador que atua na Câmara Municipal atualmente que te representa? Você se sente representada por alguém lá? Não, nenhum. De verdade, eu não me sinto representada por nenhum vereador. Júlio, você se sente bem representado pela Câmara Municipal? Não. Tem algum vereador aqui em João Pessoa que te representa? Que você já conseguiu alguma conexão que te ajudou a conseguir algum direito que você lutou? Não.
Infelizmente não. A gente só vê esse pessoal só em campanha. Na época de campanha, depois disso aí, acabou. Você reside em qual bairro, William? Bairro do Cristo. Você se sente bem representado pela Câmara Municipal de João Pessoa? Por alguns parlamentares, sim. Algumas coisas que eles defendem, o propósito na qual a gente segue. Tem algum vereador que te representa hoje? Sim, a nossa vereadora Elisa Virgínia. Elisa Virgínia, você está no coração do povo. Agailson, você reside em qual bairro aqui em João Pessoa? José Américo. José Américo. Você se sente bem representado pela Câmara Municipal de João Pessoa? Em parte. Não. A nossa pesquisa entrevistou pessoas aqui no centro de João Pessoa e nós tivemos um reflexo da indignação do cidadão que não se sente bem representado pela Câmara Municipal e alguns outros que se sentem bem representados. Fica aí a dica, vamos lutar por melhores representantes que trabalhem pelo povo, o povo precisa.